Alô, meus amigos do Pense Grande. Nas próximas 5 semanas, nosso programa entra em uma edição especial totalmente dedicada ao agronegócio. É o Pense Agro, comandado pelo professor Enio Marquesan, uma das maiores referências do país em manejo agrícola e desenvolvimento do setor primário. Vamos falar de tecnologia, inovação, produtividade e dos desafios reais de quem move o campo todos os dias. Meu nome é Enio Marquesan e este é o programa Pense Agro. Continuando com as nossas entrevistas, hoje nós temos a presença do professor José Fernando Schlosser, da Universidade Federal de Santa Maria. Vou ler um breve currículo do professor. Professor Fernando, engenheiro agrônomo, é um especialista da área tecnológica em máquinas e mecanização agrícola da nossa UFSM. Ele trabalha no Departamento de Engenharia Rural, onde é professor titular, ministrando disciplinas na graduação e na pós-graduação, como mecanização agrícola, tratores agrícolas, ergonomia e segurança. É coordenador do Núcleo de Ensaios de Máquinas Agrícolas e do Laboratório de Agrotecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. Foi pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa, coordenador de pós-graduação e coordenador de pesquisa da UFSM em diferentes mandatos da reitoria da UFSM. Também foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Agrícola. Foi membro do Comitê Assessor da área de Engenharia Agrícola do CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica. O professor Fernando tem forte relação com empresas fabricantes de máquinas, implementos agrícolas, com produtores rurais. Ele trabalha também aí na parte de formação de recursos humanos, produzindo informações, testando produtos, tecnologias, validando tecnologias. Tive o prazer de trabalhar com o professor Fernando também em alguns projetos de pesquisa na UFSM. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com o colega, né, e poder conversar um pouco sobre essa área de tecnologia e mecanização. Perfeito. Professor, fale um pouco da sua formação e da sua carreira profissional aí, até o ponto que chegou na entrada da universidade, na sua formação. Sim, eu me formei aqui na Universidade Federal de Santa Maria, aí depois eu fiz mestrado e doutorado nessa área de energia e mecanização, o mestrado em Santa Maria mesmo e o doutorado em Madrid, na Espanha. E depois, já com uma certa idade, me interessou muito a área do direito, eu acabei fazendo curso de direito e especialização também nessa área. E marcou também na minha vida uma especialização que eu fiz na Itália em 1990, na parte de planejamento da mecanização e dimensionamento de frotas de máquinas para diferentes tamanhos de propriedade, né? Então, essa digamos, formação que eu tive, toda ela voltada para essa parte de energia e mecanização, me deu condições de fazer uma carreira bastante grande que completo agora, nesse final de ano, 40 anos de universidade. E entrou na universidade antes dessa formação completa, doutorado? Eu entrei, o primeiro contrato que eu assinei serviço público foi na Universidade Federal de Santa Catarina. E como professor de mecanização em 1985. Aí eu fiquei um tempo lá, alguns anos lá, depois abri um concurso na Universidade Federal de Santa Maria, eu fiz e acabei vindo, e desde lá, de 1989, eu estou dentro da Universidade Federal de Santa Maria, no mesmo departamento, trabalhando no mesmo lugar e no mesmo programa de pós-graduação. Então você sente bem no lugar aí. Sim, foi uma carreira, ou está sendo uma carreira bastante bonita, porque eu sempre me senti bem e consegui trabalhar naquilo que eu gostava. E quando a gente trabalha em algo que a gente gosta, a gente aproxima o prazer da profissão, então acabou sendo uma condição muito cômoda para mim.
Perfeito. Então vamos aproveitar o professor Fernando, que é o nosso especialista na área de mecanização, máquinas agrícolas, trabalha, repetindo, no núcleo de ensaio de máquinas agrícolas, né? E no laboratório de agrotecnologia. Quais são as principais linhas de pesquisa que tu e o teu grupo de pesquisa, Fernando? Isso é lógico, né, professor Enio, que mudou um pouco ao longo do tempo, né? E eu comecei trabalhando com avaliação de máquinas, principalmente. Depois eu comecei a olhar com muito carinho para os tratores, principalmente devido ao meu doutorado, né? A minha formação de doutorado foi nessa área de tratores, né? E desde então, o meu retorno para o Brasil, em 96, eu me dediquei bastante aos tratores. Mas também na minha formação, uma coisa me chamou a atenção, a parte de ergonomia e segurança. E eu trabalhei então durante boa parte da minha carreira dividindo a parte de avaliação de máquinas, tratores, ergonomia e segurança. E já me encaminhando já para os anos 2000, eu comecei a trabalhar em 2002 com combustíveis alternativos, iniciando com óleo cru e depois passando por todas as fases do biodiesel e depois com outros combustíveis como álcool combustível, tanto faz ser motor dedicado a álcool como em mistura, e estamos digamos, finalizando uma etapa agora com a avaliação de gases também, misturando gases aos motores de combustão tipo diesel, né? Então, combustíveis alternativos talvez seja a principal pesquisa que nós estejamos desenvolvendo nesse momento, mas a gente, muito fortemente, professor, a gente tem tido relação com a indústria e com os produtores rurais e também com os concessionários de marcas, e a gente tem feito bastante avaliação para verificar essa questão de validação de informações técnicas que os fabricantes informam e que chega ao produtor, né? Perfeito. Nós vamos conversar mais adiante sobre biocombustíveis um pouco mais. Agora, continuando nessa questão, o que o pessoal das indústrias de máquinas e equipamentos mais solicitam para o teu laboratório para fazer avaliação, ensaios? Eu imagino para validar, né, para quantificar. O que mais é solicitado? Na verdade, o que as empresas mais buscam dentro da universidade é uma avaliação imparcial, essa que o serviço público e a universidade pública podem fornecer e que, digamos, tira qualquer dúvida sobre uma avaliação que poderia ser parcial feita por uma equipe de fabricantes, né? Então eles buscam que a gente forme uma equipe e principalmente avaliação de qualidade, né? Então a gente tem feito trabalhos de avaliação de qualidade desde os tratores até pulverizadores e principalmente também máquinas de colheita. E isso é feito a campo. Então a gente tem saído muito da universidade, viajado, inclusive fora do estado, centro-oeste, a gente tem ido, né, avaliar para as empresas, né? Então as empresas nos oferecem máquinas das quais eles precisam de uma avaliação e a gente acaba deslocando a equipe para esses lugares. Agora que eu saí da universidade recentemente, eu vejo quanto é importante esse trabalho, esses grupos de pesquisa que têm idoneidade, geram credibilidade, quanto a sociedade precisa disso, né? Para ter uma referência, em quem confiar, né? Se pudesse marcar um trabalho assim, que você saíram, tu e o teu grupo, que te chamou mais atenção, diz, olha, esse me impactou e eu, quando penso nisso, me lembro dele. Sim, a gente tem a memória sempre recente, né? Eu lembro de coisas muito legais que a gente fez, inclusive contigo, um trabalho que a gente fez em Itaqui com uma cooperativa, né? Foi um trabalho muito bonito, né? Mas a gente sempre olha para o mais recente, né? E nós tivemos recentemente um deslocamento de dois deslocamentos grandes de equipes nossas aqui para avaliar máquinas do Mato Grosso. E isso é não tanto por mim, mas olhando pelo lado dos alunos, para eles é uma experiência maravilhosa que eles não poderiam ter se não fossem essas oportunidades. Então a gente dá trabalho, a gente tem viagens, a gente tem deslocamento de material, mas é algo que muito bom para eles, né? Para a carreira desses alunos, né?
Então essa a boa lembrança que eu tenho recente é exatamente esse trabalho que a gente fez no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, 2 trabalhos recentes que a gente fez avaliando qualidade de trabalho de colhedoras, principalmente a questão de perdas de colheita. Perdas de colheita. E essa integração, essa multidisciplinaridade é muito importante até para o resultado ser mais consistente, né? Como é que tu faz essa avaliação? Eu sei que tu tens parcerias também internacionais aí, mas digamos, começando dentro da universidade, como é que tu forma um grupo, essas parcerias, como é que elas se estabelecem, né, também? Pois é, nós, ao longo da vida, né, e da carreira acadêmica, a gente forma parcerias, né? E eu, por exemplo, hoje no nosso grupo de pesquisa, nós temos alunos da iniciação científica mais da engenharia mecânica do que propriamente da agronomia. O número de alunos de iniciação hoje é maior de engenharia mecânica do que propriamente dos alunos da agronomia. Então, a gente conversa com alunos que têm formação diferente, a gente separa os trabalhos que cada um vai fazer em função da formação de cada um. E aí, necessariamente, tu tem que ter essa parceria do especialista daquela área também, né? Sem dúvida, e nós temos uma parceria bem forte, uma acolhida muito grande assim que nós tivemos do grupo de pesquisa em motores e emissões do CT. A gente tem feito uma parceria muito legal, a gente se completa, e eles trabalham também com máquinas agrícolas em função da nossa influência, e nós temos aprendido muito dessa relação, assim como acho que também eles se beneficiam, né? Mas também tem outros grupos dentro da universidade. A gente já nessa carreira bastante longa aí, a gente trabalhou desde docentes da área de saúde, na parte de ergonomia, né? Trabalhamos com o pessoal da bioquímica, trabalhamos com o pessoal da educação física, trabalhamos bastante com o CT. Então, essa liberdade que nós temos de pesquisa dentro da universidade é o que talvez as empresas mesmo atraem as empresas, né? Porque nós aqui temos uma liberdade bastante grande de escolher os temas que a gente vai trabalhar e como então desenvolver as pesquisas sem nenhum tipo de ligação que oriente a gente a trabalhar, né? Isso então, é impagável, né? Sim, e ao mesmo tempo, Enio, que isso poderia ser uma desvantagem para o olhar das empresas, formar equipes multidisciplinares é bastante interessante. E para ti, vocês pessoalmente têm que estudar outras áreas que não estudariam se não fosse dessa forma, não é isso? Sem dúvida. Eu, nos últimos tempos, com essa questão da eletrônica embarcada nas máquinas agrícolas, a gente teve que aprender de eletrônica, a gente teve que aprender a programar em algumas linguagens, teve que aprender de alguma maneira conexões, cabos, chicotes, centrais, placas, coisas que a gente não tinha noção de que iria aprender, né? Fazendo o curso de agronomia. Né? E esses grupos aí internacionais, tu tem ligação aí com outros países, podia conversar um pouquinho também? Sim, nós temos 2 convênios bastante frutíferos com a Universidade Politécnica de Madrid e que gerou um convênio paralelo com a Universidade Politécnica de Valência e um convênio recente agora, dos últimos 10 anos, com a Universidade Politécnica da Catalunha. Então, toda essa parte que nós trabalhamos referentes à inspeção de qualidade de pulverizadores, nós herdamos de lá. A gente foi para Valência, aprendeu a metodologia europeia, voltou para o Brasil e começou a executar esses projetos de inspeção de qualidade de pulverizadores. E, inclusive, Enio, temos trocado orientados. Um orientado nosso aqui da Universidade Federal de Santa Maria completou a sua orientação com um professor espanhol lá na Catalunha e já terminou, já concluiu e já voltou para o seu país, que ele era peruano. Né? Coisa rica para a formação desses recursos humanos, né? Sem dúvida. Para fechar esse bloco, e os recursos para manter tudo isso? Porque tem bolsas aí, os alunos precisam sobreviver aí, né? Precisam de um auxílio mínimo. Tem viagens, tem custos para fazer os testes, tem também aí, o teu laboratório precisa ir se adaptando, fazendo, né, atualizações. Onde é que vem esses recursos? Pois é, eu às vezes na aula, quando a gente dá aula prática para os alunos se impressionam a quantidade de material e equipamento que a gente tem, né, no laboratório. E a gente não tem equipamentos adquiridos com recursos públicos provindos da UFSM.
A gente teve vários projetos de pesquisa ao longo dos tempos, que foi nos dando equipamento, e recentemente nós temos agora em vigor dois projetos aprovados, um com a FINEP, coordenado pelo professor Mário, do qual o nosso laboratório tem uma boa parcela dos recursos, e temos um projeto coordenado por mim, da FAPERGS, do Inova FAPERGS, que também trouxe bastante recurso para dentro do nosso laboratório. As bolsas, Enio, elas provêm de projetos que a universidade participa junto ao CNPq, então as bolsas de iniciação científica e também junto à FAPERGS, e depois nós temos bolsas de pós-graduação que são da CAPES. Então, com mérito nosso, mais o mérito dos alunos, eles acabam conquistando bolsas para prosseguir no seu curso, né? E parte deve vir também das empresas para custear quando tem interesse. E as empresas, exatamente, as empresas, elas pagam os orçamentos que nós constituímos para as avaliações, né? Então a gente constitui um orçamento, e esse orçamento, algumas empresas não querem se envolver com a parte de deslocamento, então a gente tem que fazer um orçamento para desde a parte de hotel, alimentação, deslocamento, passagens aéreas e a própria manutenção do grupo lá, e ainda outros gastos que a gente tem em função da avaliação, né? Muito bem. Nós estamos conversando aqui com o professor José Fernando Schlosser, da nossa universidade. Agradecemos aqui a Letícia, o seu grupo aí que está nos acompanhando, né? Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos na sequência discutindo mais as questões tecnológicas. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Voltamos agora para o segundo bloco, conversando com o professor José Fernando Schlosser, especialista em mecanização agrícola, máquinas, da nossa UFSM. Professor Fernando, podia contar um pouco para nós a evolução dessa história da mecanização agrícola? Que fantástico, né? Como tem evoluído, né? Como até é difícil de ficar atualizado quem não é da área. Conta para nós um pouco essa evolução, professor. Sem dúvida, professor. A nossa indústria de máquinas agrícolas evoluiu muito a partir da década de 60. Porém, até os anos 90, algo na metade da década de 90, nós vivemos particularmente com máquinas formadas por sistemas mecânicos. Só a partir da década de 95, do ano 95 para diante, nós começamos a ter máquinas com eletrônica. Porque antes a eletrônica que tinha na máquina basicamente era o sensor de verificar o volume de tanque, do tanque de combustível. Sim. E depois, então, houve um crescimento bastante grande, entrou a agricultura de precisão nos anos 2000, efetivamente, e nós, então, tivemos um crescimento absurdo da eletrônica. Hoje, sem dúvida nenhuma,
alguém que não esteja aberto para aprender coisas novas não tem condições de trabalhar com mecanização agrícola. O treinamento deve ser constante. Nós temos uma dificuldade, Enio, que é o fato de que nós temos que conhecer de forma general, de forma completa, de forma ampla, e depois particularizar para cada uma das características de cada empresa, porque os princípios básicos são os mesmos, só porém existe uma particularização que cada empresa dá o seu tom, a sua característica, né? Tem uma pequena diferença aí nas máquinas que provêm da Europa com as máquinas dos Estados Unidos, mas os princípios são os mesmos. Então hoje é muito importante que a pessoa que vai trabalhar com mecanização e com tecnologia, ela esteja aberta a aprender sistemas novos que estão sendo colocados todo dia. Eu sempre explico para as pessoas que uma grande influência nessa parte nós tivemos durante a Guerra do Golfo. Os Estados Unidos precisavam entrar em terrenos que eles desconheciam e a tecnologia do GPS teve início de uso, né? Logo depois ela veio para a agricultura. E daí nós começamos a usar GPS, constituir mapas, a questão do piloto automático, virou aviação agrícola, porque a aviação agrícola antes se baseava em bandeirinhas. E daí nós passamos a ter GPS também na aviação agrícola. Então esse crescimento enorme se deu a partir dos anos 90 e depois, nos anos 2000, a popularização da agricultura de precisão. E a partir daí, é infinita a possibilidade de novas tecnologias serem aplicadas, né? Nós temos hoje máquinas agrícolas aí com 5, 6 grandes tecnologias embarcadas e das quais as pessoas precisam aprender a utilizar. Porque se uma tecnologia é colocada numa máquina, à disposição no modelo, e o agricultor compra, ele paga, ele tem que usar aquela tecnologia, senão acaba ficando cara e é algo improdutivo, né? Impressionante, né? Continuando um pouco essa linha de automação, né? Hoje a gente quer, na agricultura, tudo tipo um mapa, né? Onde está ali a parte de fertilidade, a parte de resistência à penetração, desenvolvimento das raízes, a parte aérea, conhecer a cor, como é que está, né? Quer dizer, a telemetria, acompanhamento do deslocamento da máquina, né? Poder fazer isso lá do escritório. Podia conversar um pouco mais como é que está o uso da parte dessas estratégias, dessas plataformas? Sim, a agricultura de precisão nos últimos anos é algo que cresceu muito. Se formaram empresas muito competentes que conseguem fornecer um trabalho de acompanhamento bastante grande para o produtor. As máquinas respondem com isso. É possível, então, deixar de considerar a área como um terreno médio, né? Então, a gente dizia antigamente assim, olha, essa propriedade tem fertilidade X. Hoje não, hoje é possível dizer que dentro da propriedade existem 3, 4 gamas diferentes de fertilidade e isso deve ser considerado, né? Antes nós aplicávamos produtos pela média, né? Os fertilizantes pela média. Agora não, a gente pode aplicar localizadamente de acordo com a necessidade de cada uma das zonas. Então isso é uma realidade, várias empresas formadas inclusive por ex-alunos nossos aí estão fornecendo esses serviços. Porém, há uma tecnologia que é fornecida pela empresa e essa tecnologia fornecida pela empresa, ela deve ser absorvida por essas empresas para facilitar que o agricultor, o produtor rural, o cliente que comprou essa tecnologia faça um bom uso. Então também tem que compreender essas inter-relações entre marcas. Antigamente nós tínhamos uma dificuldade muito grande que era uma incompatibilidade de comunicação entre as máquinas. Tinha máquina que se eu tinha um trator de uma marca, eu tinha que usar o pulverizador daquela marca, eu tinha que usar a semeadora daquela marca para que houvesse um intercâmbio de informações entre as máquinas. Hoje não. Com o sistema Isobus, que é um sistema que o Brasil adotou, uma norma, um protocolo, uma norma de compatibilidade, é possível fazer troca de máquinas de marcas diferentes, né? Então eu sempre cito um exemplo
bastante interessante, que é o da carreta graneleira. Se uma máquina de colheita está colhendo e ao final, quando ela enche, a carreta graneleira deve acompanhar a máquina na mesma velocidade. Antigamente tinha que haver, ou através de rádio ou através de sinais, um aviso, uma comunicação visual entre os dois operadores. Hoje existem sistemas dos quais a máquina de colheita aprende a forma como que é o trator que está tracionando a carreta graneleira está se deslocando, capta a velocidade dele, adequa a velocidade dele, tão logo terminou de descarregar, ela libera o trator para que ele vá embora, né? Então isso é menor perda, com um custo bastante baixo, né? Porque é uma tecnologia que é a tecnologia eletrônica. Toda vez que a adoção vai aumentando, o custo vai diminuindo. Então, quando isso se popularizar mais ainda, vai ficar um custo bastante baixo, né? Mas tem outros fatores, como por exemplo essa questão da telemetria, né? Hoje, todas as fábricas, todas, inclusive as fábricas de tratores de marcas médias para grande, elas têm o seu sistema de telemetria. E no sistema de telemetria, alguém, que pode ser o agricultor, pode ser um consultor, pode ser o concessionário, pode ser o próprio fabricante, acompanha essa máquina no campo. Ao acompanhar essa máquina no campo, entra algo relacionado à formação de bancos de dados. Então, esses bancos de dados que vão sendo formados vão melhorando a questão de decisão. Decisão melhor em função daquele acúmulo de informações que a gente já tem. Por exemplo, nós conversamos com um técnico de um fabricante e ele nos contava que toda vez que há um problema mecânico em uma máquina da marca o mecânico faz um relatório eletrônico. Esse relatório eletrônico é enviado para o fabricante. O fabricante recolhe essa informação, compara com os outros relatórios e vê se aquele problema é um problema recorrente e, portanto, precisa ser abordado ou não. Se ele precisa ser abordado, no próximo reprojeto daquela máquina ele já vai vir resolvido, né? E tem várias outras maneiras, por exemplo, a questão de estoque de peças dos fabricantes e dos concessionários pode tranquilamente ser controlada com essa informação dada pela telemetria. Que a gente não pode não tem mais uma vez, a gente ficava perto do trator, né? Sim. Acompanhando a semeadora. Hoje não tem mais gente, nem tempo para isso. Sim. Tem que estar lá no teu escritório fazendo outras coisas, é isso? Sem dúvida. Uma experiência pessoal maravilhosa e particular. Nós orientamos uma tese de doutorado de uma professora do CT, do Centro de Tecnologia, e ela desenvolveu na tese dela um sistema no qual sensores aplicados a uma máquina estavam trabalhando em São Francisco de Assis. Nós aqui na universidade recebíamos todas as informações do desenvolvimento dessa máquina, inclusive informações de perdas mecânicas. Então, se a máquina parava, ou se ela estava perdendo demais, ou se ela estava manobrando errado, ou se ela estava se deslocando numa velocidade incompatível, nós recebíamos essa informação. E essa informação era transmitida via celular por mensagem SMS na época, hoje teríamos recursos melhores até, ao proprietário e ao gerente. Então o gerente recebia uma mensagem, o proprietário recebia uma mensagem e uma outra mensagem mais detalhada ia para o operador. Se o operador recebia uma mensagem e resolvia o problema, cessava o envio de mensagem. Se ele não resolvia o problema, o gerente podia auxiliar a resolver o problema. Então, essa forma diferente de gerenciamento de máquinas é possível e alguém pode pensar que é muito cara. Quanto mais essas tecnologias forem usadas, mais baratos serão. Elas ficam. Não, sem dúvida, que evolução fantástica. Agora, pessoas para fazer isso, João. O que eu tenho visto aí, minha pouca experiência, é o seguinte: esbarra nas pessoas, né, para conseguir operar todos esses sistemas complexos. Muitas vezes, quando a pessoa está capacitada, ela muda de função, muda de empresa, aí vem outro que já não tem aquela habilidade, e o que a gente nota é que muitos desses recursos acabam sendo jogados de lado. Como, por exemplo, eu estava olhando colhedoras com sensor de colheita, mapa de colheita.
está na colhedora, mas não tem pessoas que saibam operar. Como é que faz? Deve ser um gargalo, em primeiro lugar. Segundo, como é que faz para resolver isso? A carência de mão de obra em setores de tecnologia é marcante. A gente conversa, tem muitas vagas abertas em muitos trabalhos que exigem conhecimento, tecnologia e preparação profissional. No ramo agrícola não é diferente. Há uma carência enorme de pessoas que queiram trabalhar com tecnologia, que se ajustem a esse processo de aprendizado contínuo, Enio. Imagina que uma pessoa ela quer entrar num trabalho, ela recebe treinamento e ela, de repente, se vê obrigada a fazer vários cursos de aprimoramento e digamos, de atualização durante o período de trabalho. Isso depende de um fator particular, que é a abertura da pessoa ao novo, né? A aprender coisas novas. E, às vezes, a gente não encontra pessoas que tenham essa vontade. Uma saída que as empresas têm conseguido para isso são os cursos online. Então, é possível que se possa fazer um treinamento online ou então mesmo através de pequenos vídeos, né? Então, hoje em dia, a gente acostumou, né? Deu um problema, queimou um chuveiro, e eu vou e abro o YouTube e digito ali, trocar chuveiro marca tal, né? E daí aparece a solução. Em máquinas agrícolas existem muito disso, né? Treinamentos online. Mas não adianta haver disponibilidade de treinamento se não existirem pessoas que se abram para aprender, né? Então a gente tem dito que um dos maiores problemas é esse. Eu tenho viajado bastante pelo Brasil, principalmente nos testes que a gente faz com máquina agrícola, e uma das carências, principalmente no Centro-Oeste, Enio, é mão de obra especializada. Eu diria que tem uma saída bastante boa. Primeiro, é esse treinamento à distância, e segundo, que as máquinas melhorem de qualidade para o ser humano. Isto é, tenham mais qualidade no sentido de ergonomia e segurança. Então, toda vez que a máquina tiver mais características positivas nesse sentido, nós podemos incorporar os jovens... Vai reter esse jovem lá fora, os jovens que vão querer ficar na propriedade, porque deixou de ser um trabalho extremamente árduo, né? E as mulheres. É verdade. Nós fizemos um trabalho de reportagem, digamos assim, contando essa história no Paraná, onde a propriedade que nós fomos, prioritariamente o dono da propriedade selecionava mulheres, porque elas têm algumas características positivas para aquela área de fruticultura que ele trabalha. E nós vimos vários casos de mulheres operadoras de máquinas fazendo um trabalho fantástico lá. Mas isso só vai acontecer se as máquinas forem cômodas, se forem seguras, se tiverem capacidade para dar conforto para as pessoas e atrair esse público que inclusive é urbano. Que coisa boa. Oportunidades, né? Sim. Tanto para o setor de máquinas quanto esses jovens nossos que estão saindo por exemplo, do técnico aí, nível médio, né? Sem dúvida. E com salários muito bons, certamente, né? Sem dúvida. Hoje, para os operadores dessas máquinas desenvolvidas, o salário é um salário a nível de engenheiro início de carreira, né? Olha aí. Então, uma coisa também que eu vejo como importante nessa dificuldade que nós estamos encontrando é exatamente trazer pessoas novas, né? E isso se estende também, Enio, aos mecânicos. O mecânico de antigamente era um sujeito rude, que trabalhava engraxado, que trabalhava fazendo muito esforço, né? E hoje não. Hoje a gente vê que um mecânico de máquinas, principalmente uma máquina tecnologicamente um pouco mais desenvolvida, ele trabalha muito com diagnóstico. E diagnóstico via tablet, via scanner, e aquela força enorme que ele fazia antes, ele transformou numa máquina de uma chave de impacto e que ele vai usar com mais conforto. Tudo meio programado, mais ou menos que tem nossos carros hoje aí, né? Que tu tem um tempo para fazer a revisão, tudo tem uma vida útil, né? Sabe que com telemetria, alguns produtores de algumas marcas recebem um aviso da hora do troca de óleo, da hora que tem que fazer manutenção no câmbio.
porque as empresas estão acompanhando o trabalho, estão verificando pelo orímetro do trator que chegou a hora da manutenção. Que é tema empolgante, né? Mas nós temos que avançar um pouquinho mais. Eu queria conhecer um pouco mais a tua expertise aí, o teu comentário a respeito dos biocombustíveis. Se a gente olhar a matriz energética brasileira, a gente vê que é uma das mais sustentáveis do mundo. 44% vem de fontes renováveis de energia. O mundo não chega a 20%, a média do mundo. E nós estamos muito bem nisso. Tu é um especialista, trabalhou com motores com biobetano e tal, a gente sabe disso. Então, faz um relato para nós, a quanto nós andamos aí nos biocombustíveis, e o que nós temos pela frente na tua expectativa, professor? Pois é, Enio, e algumas pessoas que estão nos assistindo vão esperar que eu diga uma coisa que eu sou obrigado a dizer a muito custo, porque o nosso combustível é muito ruim em qualidade, né? E nós estamos enfrentando problemas enormes aí, principalmente com o biodiesel em máquinas agrícolas. Imagina que uma máquina totalmente mecânica, como nós tínhamos na década de 70, ela nos dava avisos sonoros através de ruídos, avisos visuais a partir de desgastes que a gente podia ver. Hoje, com toda essa eletrônica que tem, os componentes eletrônicos não dão aviso, eles simplesmente param de funcionar. E se nós olharmos para um trator com injeção eletrônica moderna, que é muito parecido com as caminhonetes que nós temos, ele vai receber uma série de sinais vindo de sensores e vai fazer ajustes para funcionamento. E os sistemas são muito mais delicados para esse diesel ruim que nós temos no Brasil. Então nós temos muitos casos em que as máquinas agrícolas com uso intenso de eletrônica param de funcionar. E param de funcionar porque, primeiro, nós temos um dos maiores percentuais de mistura de biodiesel do mundo, né? Nós estamos já com 15% e migrando para teores maiores. Já tem fabricante que já homologou essas máquinas para 30%. Quer dizer, já está esperando que esse percentual aumente, né? O nosso biodiesel é muito ruim. Ele não tem uma terminação como deveria ter, consequentemente, quando ele é misturado com o diesel, nós temos um combustível problemático, então nós temos que vencer isso, né? Outros combustíveis estão sendo testados no Brasil, inclusive por nós, que é a questão da cana-de-açúcar. É completamente incompatível a gente mover máquinas com combustível estranho ao que se está produzindo. Então as usinas de cana, elas produzem cana-de-açúcar e têm o combustível, o álcool à disposição. Então elas gostariam, e é bom para o sistema energético, que elas funcionassem com combustível próprio. Então a gente já tem soluções, tanto em mistura como no álcool puro, né, para esse tipo de motores. O problema é a escala, né, Enio? Nós temos um número absurdo de carros sendo vendidos no mundo e no Brasil, e o número de tratores é muito pequeno. Você estima, do número de tratores, se estima em torno de 1% a venda de tratores em relação às vendas de automóveis. Então a influência da indústria automobilística sobre a indústria de tratores é enorme. Só que os tratores trabalham em condições muito duras. Principalmente no Brasil, né, onde nós temos clima com variação de clima dentro de um país enorme como é o nosso, e também um certo relaxamento, digamos assim, de controle de qualidade, né? E daí nós temos uma série de problemas aí que a gente todo dia tem enfrentado. Muitos problemas mecânicos aí, né, de entupimento, bombas, né? Sim. Nós temos esse sistema de injeção eletrônica que nós temos, ele não é muito diferente do sistema usado antes. A única coisa é que você troca a bomba injetora por uma bomba de alta pressão, e aí essa bomba é que tem sofrido todos os problemas. É algo delicado. Mais sensível, né? Sensível, que com o diesel de péssima qualidade, muitas vezes, nós há poucos dias atrás tiramos o tanque de um trator, né? E o fundo dele era todo parafina, né? Tivemos que lavar o tanque com água quente para dissolver. E o que o setor pensa disso? Porque dá problema numa caminhonete a diesel também, num trator, né? Como é que nós vamos avançar nisso para...
Uma das maneiras que nós temos é melhorar o nosso combustível. Né? Nós temos um problema grande, Enio, que a gente tem que, como sociedade, enfrentar, que a partir da assinatura do Brasil, dos protocolos, todos esses que conduzem para uma melhor qualidade meioambiental, nós, evidentemente, toda vez que nós andarmos no sentido de controlar a poluição, os meios que nós usamos para isso, eles são, digamos, muitas vezes incompatíveis com a alta produtividade das máquinas. Exemplo que eu dou, quando nós trabalhávamos com bomba injetora, os motores davam muito mais potência do que dão agora. Porque se nós liberarmos toda a capacidade do motor em fornecer potência para o mesmo volume de motor, nós passamos das regras as normativas de controle de poluição. E desde 2017, nós temos uma norma que é Proconv MAR 1, que limita bastante os elementos, aqueles principalmente que afetam a camada de ozônio. E isso fez com que a sociedade reagisse de uma maneira, surgindo daí empresas reprogramadoras que liberam, digamos assim, percentagens de potência, evidentemente que descumprindo essa legislação, né? Então, a sociedade está buscando da maneira que seja, mas eu acho que do poder público, a melhoria do combustível seria a sua maior responsabilidade. Muito bem. Deixamos coisa para o terceiro bloco, mas foi muito bom porque abordamos essa questão que é sensível, né, e toca a todos nós, né. Estamos aqui com o professor Schloser aí, com essa aula fantástica. Vamos aí terminando o segundo bloco e voltamos aí na sequência. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Bem, estamos continuando a conversa aqui com o professor engenheiro agrônomo Fernando Schloser, da UFSM, especialista em mecanização agrícola. E duas questões assim que eu queria ter abordado no bloco anterior e estava tão interessante que ficaram para esse aqui. Bom, a respeito da terceirização de máquinas agrícolas. A situação que eu vejo, tu me corrige se não for bem assim, é que o custo dessa tecnologia embarcada ela é alta. E para ser viabilizado, as propriedades têm que ter escala, tem que ter tamanho. Tá? Isso muitas vezes não fica disponível uma propriedade média. A terceirização seria uma saída? Nós aqui no Rio Grande do Sul não temos, parece, essa cultura, né? Outros estados parece que tem mais. Tu tem experiência, coloca a tua visão disso e como nós podemos encaminhar para que mais pessoas possam ter acesso a essas tecnologias fantásticas que estão nas máquinas. Sem dúvida, Enio, quando se trata de máquina muito especializada, é melhor terceirizar do que ter a sua própria máquina. Por exemplo, existem equipes de empresas
que se, por exemplo, a gente vai fazer uso de correção de solo com calcário, é melhor contratar uma empresa dessas que vai fazer o trabalho e se cobrar pelo serviço em área ou por hora, do que propriamente ter a máquina, né? A não ser que haja escala na própria propriedade. Mas o caso se estende a máquinas, por exemplo, e muitas vezes máquina de colheita. Às vezes o agricultor não comporta ele ter uma máquina de colheita. Ele deveria compor a máquina com outras pessoas, né? E dividir o tempo, né? Nós no Rio Grande do Sul, a gente tem experiência nisso, um certo individualismo provoca que as pessoas prefiram ter a máquina ociosa na propriedade do que propriamente compartilhar máquinas, né? Mas no Centro-Oeste, principalmente, há equipes digamos assim, estabilizadas lá, em termos de serviço, agenda, que é possível que a pessoa contrate serviços e acabe ficando para a responsabilidade dela apenas aquelas atividades nas quais convém adquirir uma máquina, né? Porque nessa parte, por exemplo, da agricultura de precisão, é muito melhor contratar uma empresa para fazer o serviço do que propriamente a empresa comprar a tecnologia para desenvolver. Infelizmente, no Rio Grande do Sul não é uma realidade isso. Já tivemos várias tentativas, experiências, desde a década de 70, quando os alemães vieram para a região da Estrela tentar montar as chamadas APSATs, né, que é a Associação de Prestação de Serviço entre Agricultores. As experiências não foram à frente, né? Mas no Centro-Oeste, vários agricultores terceirizam todas as atividades nas quais não é viável adquirir a máquina. E muitas vezes acontece aqui, principalmente com máquinas de colheita. Nós desenvolvemos um trabalho onde nós analisamos a área mínima que deve ter um agricultor para ter uma determinada máquina de colheita, de um determinado modelo. E essa informação resulta que para pequenas áreas não compensa ter uma máquina, porque é possível que tendo uma cultura só, ou só o arroz, ou só a soja, ou só o milho, nós tenhamos um uso muito pequeno em número de horas por ano, né? E isso, o compartilhamento de máquinas, eu tive uma experiência maravilhosa na Itália, na década de 90, conhecendo o que se chama os consórcios agrários provinciais, que são consórcios que a pessoa tem a máquina e oferece sua máquina para prestar serviços a outros produtores, né? E isso, nós aqui temos essa atividade é muito incipiente aqui. São casos isolados de pessoas que têm máquinas e prestam serviço para outros produtores. Pois né? Sabe que isso é uma coisa que eu acho que nós temos que colocar no debate, na mesa, porque, por exemplo, aqui na nossa região aqui, da Quarta Colônia, aí, nós estamos precisando fazer um nivelamento melhor de algumas áreas. Não é possível que tu vai ter que comprar um GPS para uma área pequena, um conjunto todo, não se paga. Ou nós estamos querendo introduzir, por exemplo, uma soja em camalhão. Aí tu tem que comprar uma camalhoneira para isso, para o cara fazer 2 hectares, não se paga também. E sabe que a gente não está conseguindo vencer isso. Sim. E para todo um processo aí de melhoria desse nivelamento das áreas, da possibilidade de introdução de uma cultura, eu falei em soja, podia ser milho também, em função de que o sujeito não tem escala para comprar uma camalhoneira. E a gente discute, mas não temos conseguido avançar nisso. Eu não sei como fazer isso. Lembra no passado, Enio, quando nós começamos a trocar o sistema de cultivo de arroz de taipa convencional para o sistema de quadros, e que vinham as equipes de Santa Catarina fazer o nivelamento das áreas aqui, né? Era evidentemente que eles traziam, além da tecnologia, do conhecimento deles, traziam máquinas apropriadas, né? Que não vale a pena para o agricultor ele ter essas máquinas. Eu aposto muito, Enio, em plataformas que possam surgir, plataformas em que registrem disponibilidades de máquinas, isso é possível, já existe no Brasil, e também acredito naquela formação de empresas, pessoas que possam empreender, formando empresas para realizar atividades que, digamos assim, não vale a pena o agricultor se envolver, né?
E que ele tenha uma capacidade de recursos humanos para fazer isso, né? Sim, Olha, sim. eu já dei conta da minha propriedade, vai sobrar um tempo e eu presto serviço, né? Eu também acredito muito nisso. Sem dúvida. E também as empresas que não sejam produtores rurais, mas que prestem serviços, né? Há vários produtores rurais formando uma agenda e estabelecendo um limite em que eles possam trabalhar, né? Isso existe em alguma quantidade, mas é muito incipiente Ainda, né? Que bom. Entrando nessa área de pequenas propriedades, eu me preocupo, por exemplo, aqui próximo de nós, a Quarta Colônia, pequenas propriedades, onde o cultivo do arroz é a atividade principal nessas várzeas. Nós temos que continuar que essas pessoas fiquem cultivando o seu arroz ali, né, tentando melhorar com que eles possam fazer um milho, uma soja, e precisaríamos desses outros aportes de recursos tecnológicos, como falei, uma caminhoneira, um nivelamento melhor e tal, um GPS, talvez um RTK mais à frente, né, semeadoras compatíveis. Mas me preocupa também com as colhedoras que esse pessoal tem, as colhedoras da década de 80, que prestaram um serviço fantástico, mas hoje elas perdem muito, né? E ao perder isso, o que significa? Não é só a perda do grão, esse grão cai ao solo, o produtor tem que repetir essa área todo ano, ele não consegue semear cedo, porque tem que dar tempo desse arroz que caiu ao solo germinar, se estabelecer, e ele conseguir de alguma forma controlar, seja física, mecânica, né, ou com herbicida, e aí acaba atrasando a semeadura, e aí ele está no ciclo vicioso, semeia tarde, colhe mal, quando nós teríamos que trazê-lo de volta ao sistema, tentar semear cedo. Tem outras dificuldades da semeadura cedo, mas essa é uma importante. Como é que nós vamos fazer para esse pessoal se atualizar tecnologicamente com essas colhedoras? Só agora colhedoras? Pois é, Enio. Se tocasse num aspecto relacionado a uma máquina da qual a tecnologia foi para as grandes máquinas, né? Foi. E hoje nós não temos temos uma ou duas máquinas pequenas. Então nós não temos hoje uma disponibilidade de máquinas pequenas para pequena propriedade, máquinas de colheita. Talvez os pequenos agricultores não sejam clientes potenciais desses fabricantes e hoje as grandes marcas, Enio, se desinteressaram por fazer pequenas máquinas de colheita. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em mecanização, o percentual aceitável de perda era 2%. Uhum. E hoje nós estamos prestando serviços para alguns fabricantes e o nível que nós temos encontrado de perda é entre 0,3% e 0,5%. Apenas naqueles produtores que trabalham com semente e que então eles toleram uma perda maior para evitar a quebra da semente, para evitar o dano à semente, é que a gente passa de 0,5% a 0,7%. Mas 0,7% é um limite, digamos, técnico. Mas se tu vai ir para fora ver o que perde... Sim, mas se a gente for olhar diretamente na propriedade, principalmente nas pequenas propriedades e com máquinas antigas, a gente encontra 4% de perda tranquilamente aí. E a gente tem dados assim, dessa magnitude. Então, a questão da pequena propriedade é um grande problema. O Brasil direcionou todos os seus esforços para o agronegócio, para a propriedade grande. Os fabricantes acompanharam isso. Os planos, digamos, o último plano que nós tivemos foi o Mais Alimentos, que é um plano que, digamos assim, beneficiou o pequeno proprietário. Ele também deu uma certa distorção, porque ele permitiu, de alguma maneira, que os pequenos proprietários comprassem máquinas maior do que eles precisavam. Uhum. E as pessoas, se nós víssemos que o Mais Alimentos tinha um limite de potência de trator, se concentrou todas as compras no limite, não pegou toda a faixa. Poucas pessoas compraram o trator que precisavam mesmo e acabaram comprando um trator maior do que precisavam. Uma distorção. E na questão do Mais Alimentos de máquina de colheita, que era um sistema que havia necessidade de compartilhar o uso de máquinas para aquisição, ele acabou sendo compartilhado para áreas maiores, né? Então, realmente um problema. E quando nós falamos em tecnologia, em pequenas máquinas, é algo que destoa muito. A tecnologia se concentra das máquinas de médio para grande porte, né? A tecnologia nas máquinas de pequeno porte, ela não entrou. Perfeito. É uma questão em aberto que incomoda a gente
E é bom que incomode porque, de repente, aparecem soluções, pesquisas, né? Vamos agora para a parte final do terceiro bloco, que é a parte de pessoas, assim. Como é que a gente pode compatibilizar, professor Fernando? A gente preconiza que o aluno, só com as suas disciplinas, ele não consegue fazer o melhor curso, ele tem que fazer os seus estágios, participar de grupos de pesquisa como o teu e outros, fazer estágios nas propriedades, em granjas, em diversos locais fora da universidade e fora do país também. Como é que a gente consegue compatibilizar isso aí? Porque quando ele está trabalhando no teu grupo, tu precisa dele lá, porque tu tem também compromissos com empresas e tal. É difícil dele ter essa possibilidade de ficar 2, 3 meses no verão fora da universidade, porque tu tens trabalho para ele. Como é que a gente compatibiliza isso? Tu tem pensado nisso? Não sei se tu concorda com essa minha inquietação. Sim, sem dúvida. Esse é o nosso dia a dia, Enio. E nós, por exemplo, vemos que grande parte dos cursos estão buscando um caminho que é o fato do curso ser seriado. Isto é, com aulas concentradas pela manhã ou pela tarde, disponibilizando um turno para que o aluno use esse turno para se desenvolver tecnicamente. O problema é a questão de motivação. O número de alunos que se motivam para usar esse turno para se desenvolver é muito pequeno. E daí acaba que poucos alunos aproveitam essa facilidade do turno seriado. E a questão da forma como nós conduzimos os cursos, isto é, estabelecendo 15 semanas seguidas de aula no primeiro semestre e 15 semanas no segundo semestre, impede que o aluno mescle dentro do curso um semestre para se aprimorar, para se desenvolver. Então, apenas o estágio lá no final do curso é pouco para o desenvolvimento do aluno. E às vezes ele não encontra a oportunidade, digamos assim, que poderia dar uma formação mais múltipla, uma formação mais variada, de acordo com o mercado, né? Então eu vejo com preocupação, eu vivo isso todo dia, porque os alunos da iniciação científica cumprem uma jornada de 12 horas por semana, 12 horas por semana são 3 turnos de 4 horas, 3 tardes ou 3 manhãs, ou 2 manhãs e 1 tarde. Isso não é suficiente nem para os laboratórios e os grupos de pesquisa, porque perde uma sequência, o aluno não consegue dar sequência a um trabalho, e também não auxilia, digamos, o aluno, porque ele tampouco consegue interromper uma parte didática e fazer uma parte prática, né? Claro. A solução tem sido trazer para dentro da universidade essas oportunidades. Nós temos dentro da universidade vários locais onde o aluno pode, numa formação, digamos assim, direcionada, aprender determinadas coisas. Eu tenho dito aos meus alunos, e principalmente para aqueles que dizem que vão trocar de grupo de pesquisa, que isso é muito bom. Eu imagino que a melhor formação para um aluno seria ele passar por vários grupos de pesquisa durante o curso, e depois, com essas experiências acumuladas, ele pudesse escolher algo da sua carreira para se desenvolver. Quando eu estudei o meu doutorado, eu fui obrigado a dar aula como docente orientado. Como aluno de um orientador, eu ministrava aula na disciplina desse professor. E alguns sistemas acadêmicos europeus usam uma especialização no início do curso e depois, a partir de um determinado período, termina aquela parte, digamos, eclética e vira uma especialização. Então o aluno pode fazer, por exemplo, 2 anos de uma formação eclética, onde ele é um agrônomo parecido com o que nós temos hoje, com uma formação bem variada, e depois ele escolhe um ramo. Ou ele vai ser da parte de fitotecnia, ou vai ser da engenharia agrícola, ou vai ser da defesa fitossanitária e assim por diante. Se ele quiser, com essa formação básica, ele pode buscar 2 especializações. Ele pode ser, por exemplo, da área de fitotecnia e pode ser da área de engenharia agrícola, trabalhar com plantas, por exemplo, e com irrigação. E, evidentemente, que ele prolonga a sua carreira de 4 anos ou de 5 anos para 2 anos a mais.
mas essa ideia nunca foi implantada nos nossos cursos aqui. Alguns cursos no Brasil têm digamos, essa ideologia, e que é uma ideologia que se aplica nos países da Europa, né? Mas aqui, a saída que nós temos, eu confesso, jamais uma pessoa faça uma carreira, independente de ser uma carreira em qualquer um dos cursos, principalmente da área que eu conheço, que é tecnologia, e se prenda apenas à atividade acadêmica. Procure fazer algo além da sua carreira, fazendo um aprendizado através do acompanhamento de trabalhos, principalmente como na nossa estrutura aqui, nos grupos de pesquisa. E tenha uma motivação especial para aprender coisas novas. É imprescindível que quem trabalhe com tecnologia seja uma pessoa de mente aberta para duvidar do que sabe. Quer dizer, a partir do momento que ele pensa que ele tem uma carreira formada, ele saiba que vai ter que ter sempre um acréscimo. Eu, como eu contei, eu tenho quase 40 anos de carreira e todo dia eu tenho aprendido coisas novas, ou com os meus alunos, ou com os meus colegas, ou com a própria atividade da agricultura que a gente acompanha, né? E a gente se surpreende às vezes, no final de carreira, já com tantos anos de experiência, a gente aprendendo Arduino, por exemplo, aprendendo eletrônica, aprendendo informática, determinadas linguagens. Isso é uma coisa que é particular, é individual de cada pessoa, mas é um conselho que eu dou a todas as pessoas que vão para esse ramo de tecnologia, abram a mente para estar sempre aprendendo. Quem quer sossego, essa parte de tecnologia não é o lugar. Não é o lugar. Que coisa boa. Antes da tua mensagem final, eu queria ver o seguinte: essa experiência toda que nós temos aqui, ela se completa se a gente puder ter uma experiência fora do país também, né? Como tu tiveste, como quem teve a oportunidade, né? Tem que agradecer a Deus por isso. Acho que nós tínhamos que tentar estimular que essas pessoas, esses alunos nossos, tivessem uma oportunidade no outro país, seja onde for, saia, para ver as dificuldades, né? Uma cultura diferente. Isso acho que tinha que abrir um espaço na formação desse aluno para passar 2, 3, 4 meses fora, né? Sem dúvida. Na Europa, o programa Erasmus é exatamente essa filosofia. É tirar o aluno que está num curso superior e levá-lo a uma realidade diferente. Pode ser mais avançada ou menos avançada. Pode ser tirar um aluno, por exemplo, português, e levar ele para a Finlândia ou levá-lo para a África. Mas tirar um pouco da sua realidade para que abra a mente, né? Nós recebemos vários alunos que no passado nós tivemos aqui, vindo de países da Europa. E aqui na nossa região, o grupo das universidades do grupo de Montevidéu também fazem, de certa maneira, esse intercâmbio entre países, o Brasil, Argentina e Uruguai principalmente, faz esse intercâmbio. Nós temos uma rede de docência que a gente executa entre 3 universidades europeias da Espanha, com países da América Latina, e a gente já conheceu a realidade de vários países. E os alunos, alguns acompanharam, nós recebemos alunos de outros países aqui, e sempre essa afirmativa que tu colocou, da saída da situação cômoda em que ele está, conhecendo totalmente a cultura, os costumes e as práticas que se realizam naquele lugar, e tirando ele daquela situação cômoda e levando para ele conhecer outra realidade, dão para ele uma expertise, um conhecimento e uma abertura, né? Perfeito. Fica a nossa mensagem aí do professor Fernando e minha também, cada um encontre o seu jeito de achar um espaço na sua vida para fazer na sua agenda, né? Sim. Estamos terminando essa conversa fantástica com o professor Fernando Schlosser agora e deixamos mais uns 15 segundos para a tua mensagem final, te agradecendo mais uma vez a vinda aqui, te parabenizando pelo teu trabalho e teu grupo de pesquisa também. Eu que agradeço. Só em termos de mensagem final, eu diria, olhando de um lado para os nossos alunos e de outros para os produtores rurais. Eu sou um fã da agricultura e quase levo ao nível de heroísmo o que fazem os produtores rurais com tamanhas dificuldades. Tamanhas dificuldades, e eu digo da própria atividade, né? Às vezes a gente vê os agricultores aí, passam semanas e semanas sob o sol, daí
uma dificuldade enorme, colhem na hora de colher, que é a hora de ganhar a sua receita, o preço cai. Na hora de produzir, o clima não favorece. Nós tivemos recentemente, né, Enio, problemas climáticos aí de chuva e sol absurdo, insolação. Teve uma safra aí que é o nosso principal inimigo, foi o calor. Esse pessoal está aí, persistindo anos e anos e anos, alguns com prejuízo, outros com equilíbrio e poucos com lucro, né? Então, eu acho que eu escolhi uma profissão boa por poder acompanhar todo esse processo de tecnologia e eu diria assim para o pessoal que está entrando no mercado, e reforçando aquilo que nós conversamos, motivem-se para ajudar, né? A principal locomotiva do país é a agricultura, né? E é preciso que essas pessoas que sejam, digamos, empreendedores na agricultura, que são os produtores rurais, sejam apoiados, né? E que a gente tenha, digamos assim, ao final dessa receita que nós estamos praticando agora, que é o agronegócio, uma lucratividade para essas pessoas que arriscam todo dia no seu trabalho. Perfeito. Né? Os produtores também concordam, merecem o nosso aplauso, né? E essa moçada que está se formando pode encontrar nessa classe uma fonte de inspiração e de resiliência, né? Sem dúvida. Muito obrigado, professor Fernando. Tá bem. Obrigado a ti, Enio. Foi um prazer. Da mesma forma.